Ele não vem do jeito que nós queremos. Às vezes nós esperamos Jesus vir na nossa vida através de uma cura, através de uma transformação, através de uma mudança espetacular. Mas Ele não vem assim. Ele vem do jeito que Ele quiser. E é isso que nós precisamos compreender. Só que aí Filipe também numa estratégia muito boa. Ele falou assim, né, Natanael pergunta a Filipe, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe responde para ele, vem e vê. Vem e vê. Venha você mesmo e tire as suas conclusões. Então, quer dizer, quando nós falamos de Jesus para alguém, a gente não precisa se embaraçar das palavras, né? A gente não precisa fazer promessas que Jesus não está fazendo. A gente não precisa falar o que Jesus não está falando. Se a pessoa falar, mas é assim mesmo? Venha e vê. Venha você e veja. Se nós somos próximos das pessoas, qual que vai ser a primeira coisa que nós vamos falar? Olhe para nós e veja. Por isso que o testemunho ele é tão importante. As pessoas vão ver a mudança que houve na nossa vida, a mudança que está tendo na nossa vida. Com isso eles vão perceber que alguma coisa de diferente está acontecendo. E aí Filipe disse para ele, vem ver. E aí ele foi. A curiosidade, né? Às vezes nós somos curiosos. E não que ninguém aqui seja, né? É isso. Então, se eu falar para vocês, vou falar um negócio amanhã, vocês ficam já na esperança. E nós somos assim. Todo mundo gosta de uma novidade. E ele falou, então vem ver. E Natanael fez o quê? Foi. Só que olha como nós, seres humanos, eu vou ficar um pouquinho de pé, tá? Olha como que nós, seres humanos, nós somos. Quando a gente vai para algum lugar e aquilo ali contradiz o que a gente quer viver ou o que a gente acredita, todo mundo já vai armado. Bom, ele vai ver só. Aí ele vai ficar bom para ele. Aí quando ele acabar de falar, ele vai falar, mas você... Quer dizer, você já dialogou o começo e o fim da história sem a pessoa nem falar. Porque você já está armado para a sua defesa. Aqui Natanael fez a mesma coisa que a gente. Quando ele chega lá diante de Jesus, Jesus já elogia ele, né? Ó, aí vem o verdadeiro israelita, né? Aqui fala, onde não há dolo. O que é dolo? Onde não há divisão, não há nada. É alguém íntegro, é um homem fiel. Tá vindo aí. O que Natanael já responde para ele? Tu me conhece de onde? É a primeira coisa que Natanael responde para ele, né? No 48, disse Natanael, de onde me conheces tu? Então Natanael já se defendeu, né? De onde você me conhece? E aí Jesus tranquilamente respondeu, antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Aí Natanael responde para ele no 49, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. O que é Rabi? Rabi significa mestre. Então ele já se dobrou diante de Jesus. E ele falou, tu és o mestre, tu és o filho de Deus. Aí Jesus falou para ele, só porque eu falei que te vi debaixo da figueira, você está falando que eu sou mestre? Já mudou, né? Só que o que acontece? Por que Jesus falou para ele justamente que viu debaixo da figueira? Porque a figueira era um lugar secreto de Natanael. Era onde Natanael ficava ali sozinho, onde ele fazia suas orações, e ele sabia que não tinha ninguém. Eu não falei para ninguém que eu estava nessa situação, eu não falei para ninguém que eu estava chorando, eu não falei para ninguém que eu estava com esse problema. E aí Jesus disse assim, mas você creu só porque eu falei isso? Ele falou, não. Em verdade vos digo que você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo sobre o Filho do Homem. Então quando ele fala aqui de uma amizade que leva as pessoas cada vez mais perto de Deus, são essas amizades que nós precisamos considerar. Porque por mais que a gente esteja armado para nos defender de tudo isso, Jesus ele sempre vai ter a chave exata para nos desarmar. Porque você pensa só, se a gente falar aqui, ó, essa casa, ela aguenta mais uma casa em cima? Não sei. Esse cômodo a gente sabe, porque a gente fez depois, mas e aqueles? Nós não sabemos. Porque quando a gente chegou já estava pronto. Se a gente for em qualquer casa que a gente comprar, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos olhar a estrutura para ver se aguenta mais alguma coisa. Só que aí vem o engenheiro que ele fez todo o projeto. Aí ele vai pegar assim, ó, vai olhar diante disso e você vai falar, aqui eu vou quebrar essa parede, vou fazer um balcão. Ele fala, aqui não aguenta. Se você abrir essa parede, ela vai cair. Você fala, não vai cair. Vai cair. Porque essa estrutura, ela é assim, assim, assim. Então tá bom. Então eu vou bater uma laje mais para lá, não vai aguentar. Aqui eu vou fazer isso, aqui aguenta. E aí talvez a gente fale, mas o que isso tem a ver? Pois bem, nós somos um projeto de Deus e um projeto perfeito de Deus. Então quando nós falamos assim, nós vamos fazer isso na nossa vida, o Senhor olha e fala assim, você não aguenta. Você não vai aguentar fazer isso. Essa decisão que você está tomando não é boa.
Você vai fazer isso e isso vai quebrar e você vai se machucar. Mas a gente não está nem aí pro engenheiro. A gente não está nem aí para quem arquitetou tudo. A gente quer fazer o que a gente quer fazer e pronto. Só que se a gente decide fazer pelas nossas escolhas, então a gente assume o prejuízo que a gente quiser. Então o prejuízo que vier a gente não tem com quem reclamar, porque fui eu que fiz. E aí quem fez o projeto vai falar assim, você não está dentro do meu projeto, do que eu falei. Então a responsabilidade já não é minha, a responsabilidade é sua. Então por isso que quando nós temos um problema, só Deus sabe como agir, como fazer, como transformar. Porque quando Ele olha para nós, a Bíblia diz que Ele esquadrinha todo o nosso coração, nosso pensamento, é Ele que examina, é Ele que sabe. Né? Talvez você pode estar sorrindo, mas com o seu coração todo destruído. Jesus sabe. Não tem como esconder dele. Mas Ele não é nenhum, como eu posso dizer, Ele não é ninguém grosseiro, que Ele vai entrar na sua casa, chutar a sua porta e falar, não, você vai morrer e eu vou mudar a sua vida. Não vai fazer isso. Jesus, Ele é um cavaleiro. Ele está à disposição para aqueles que o querem. Então, quando nós nos arrependemos, há esperança para todos. Enquanto está respirando, está tendo fôlego, há esperança. Não, mas como pode? A pessoa fez tanta coisa errada a vida inteira. Não, irmão. Se preocupe com isso. Jesus, através do sangue dele, é poderoso para perdoar todos os pecados. Porque não vem de nós, né? É dom gratuito de Deus, é pela graça. É a fé em Jesus Cristo e o arrependimento que vai trazer isso. Não, mas fulano fez isso. Não. Mas para nós não há preço de pecado, né? Porque pecadinho e pecadão não existe. Pecado é pecado, ponto final. Então o pecado de quem mente é um pecado. De quem adultera é pecado. Então Deus não põe numa grade assim, ó, pecados pequenos e pecados grandes. Não. É pecado tudo. E o que é pecado? Ofender tudo aquilo que diz respeito a Deus. Então um exemplo, o que nós fazemos da nossa vida sem Deus é uma ofensa para o Senhor. Porque Ele nos ama de uma tal maneira que Ele entregou o Filho dele. Então se nós fazemos o que queremos da nossa vida sem Deus, é uma ofensa para o Senhor. E Ele diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. O Senhor diz que Ele nos protege como a menina dos seus olhos. Vamos fazer um teste aqui para ver se protege bem ou não, certo? Fia o dedo no olho assim. Você deixa agora? Não, mas tenta. Vê se você vê não deixa. Vai. Não dá, né? Fecha automaticamente, o sistema já fecha. Por que que fecha? Se você morder o seu dedo, você não vai conseguir arrancá-lo. Mas se quiser fazer um teste se tem a força, não dá que eu vou morder. Então, quer dizer, o nosso cérebro ele já nos defende. Então, por mais que tenha força para arrancar, você nunca vai conseguir arrancar o dedo seu mordendo. Porque o cérebro não vai permitir. Você vai falar, não, você vai se machucar. Não, espera, segura. E assim é com Deus. Deus ele nos protege, Ele nos guarda. Às vezes nós vemos, quando falamos sobre pecado, sobre coisas erradas, ah, Deus é mau, não, eu faço da minha vida o que quiser. Não, é um princípio simples que nós precisamos entender. Que sem Cristo não tem vida. Sem Cristo nós estamos sobrevivendo, mas não estamos vivendo. E o que é sobreviver? É você viver do jeito que a vida te levar. Do jeito que está. Né? Como diz a Capagodinha, deixa a vida me levar. E ela vai te levar do jeito que ela quiser. Um dia ela vai fazer assim com você, ó, tá tudo bem. No outro dia ela faz assim, ó, tudo bem, nada, mentira, te peguei. Então isso é sobreviver, mas com Cristo não. Com Cristo nós temos vida. E o que é você ter vida? É você entender Salmos 23. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Porque quem tem Cristo Jesus no coração, a gente entende que não é pelo que a gente pode fazer. Então eu não posso acordar amanhã e falar assim, eu vou ser uma pessoa melhor. Sem Jesus, sem chance, irmão. Não tem conversa, não vamos conseguir. Mas com Jesus há a oportunidade. Com Jesus há a diferença. Qual que é o primeiro problema quando se fala sobre Cristo? Se eu for para Jesus, eu vou ter que deixar muita coisa. Eu vou ter que largar muita coisa, eu vou ter que deixar de fazer muita coisa. Jesus nunca pediu isso para ninguém. O convite de Jesus é: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve e suave. Ele não está chamando você para largar nada, para você deixar nada. Não, mas eu uso droga, eu bebo, eu faço isso, eu xingo. Faça o que você quiser. Ele só está te chamando para você caminhar com Ele. Por quê? Porque naturalmente, Ele estando na nossa vida vai ser natural a gente ver aquilo que não agrada a Ele e ir deixando. Por isso que a Bíblia diz assim, vinde como estás. Você não vai permanecer como está, mas você pode vir como você está. E o que vai te limpar e te transformar? O amor de Jesus. Porque Ele não vai gritar um dia no seu ouvido e falar, larga isso que isso é errado. Não. Ele vai mostrar para você que o amor dele é suficiente na sua vida, que você não precisa mais disso.
todas as coisas que nós paramos, que nós largamos. E não é que a gente era a pior pessoa do mundo, não. Cada um praticava o seu mal. Mas quando foi pra gente largar, ele simplesmente nos amou. Eu falo, Senhor, mas eu faço isso de errado. Como que agora eu vou falar com os outros que eu sou crente? Não é com você, é comigo. Você só se submete ao que eu vou te falando e vai dando certo. Eu falei, então tá bom. Ó, Senhor, isso eu não consigo. Não, mas eu te amo, você não tá sozinho. Eu falei, então agora eu consigo. Você só tem duas opções. Ou você se desarma ou você se desarma. Porque você não vai resistir ao amor dele. Quando a gente quer se defender de alguém, você pode reparar, 90% ou 99% das vezes nós somos grossos. Ignorantes. Porque a gente já quer espantar antes mesmo de começar o assunto. Então a pessoa pergunta, o que foi? Nada. Falou do Toninho. Mas como nada desse jeito, né? Não sei, vem na mente. E aí, como que a gente faz? A gente já quer se defender. Então, como que a gente se defende? Atacando. Quanto mais ignorante, quanto mais barulho a gente fizer, a gente sabe que menos conversa o outro vai querer ter. Então, a gente já sabe que isso é uma defesa. Mas isso a gente só está fugindo. Só que quando você chega diante de Jesus, você grita. Aí sabe o que Jesus faz? Ele pega um espelho e põe diante de você. E fala, ó como que é você. Isso aí é você, ó. Foi o que ele fez com Natanael. Mas de onde tu me conhece? Não, eu te vi hoje lá debaixo da figueira, tu és o Cristo. Só porque eu falei isso. E detalhe, né? Se a gente, lógico, naquele momento aí eu vejo assim, me imaginando nesse momento aí, Natanael falando com Jesus. Assim, imagina se eu estava reclamando alguma coisa naquele momento. Ele não vai falar aqui agora, né? Sim. Não, porque a gente não sabe. Jesus sabia o que ele estava falando, o que ele estava orando, o que ele estava pedindo. Se ali é o momento dele que ele fica reservado para orar, para reclamar ou fazer qualquer coisa, só Jesus sabe. Então ele já é melhor. Por isso que eu creio e acredito que na hora que ele falou assim, o Senhor é o Messias, ele falou assim, realmente, ele sabe e é melhor parar por aqui. Já estava ruim. E aqui diz assim, ó, Jesus sabe todos os nossos segredos, ele conhece o que passa em nosso coração. Ele conhece as nossas necessidades e quer supri-las. Isso é uma outra dificuldade que a gente tem. O ser humano, com o passar do tempo, ainda mais se ele teve algum tipo de frustração durante a vida, ele nunca acha, igual eu disse no começo, que ele é digno de receber alguma coisa que ele não fez nada por aquilo. Então há uma resistência. Então, qual que é a resistência? Como que eu vou receber alguma coisa de Deus se eu nunca fiz nada para ele? Como que ele vai suprir uma necessidade minha se eu nunca nem tive nenhum tipo de relacionamento com ele? Porque Deus, ele não ama as pessoas a partir de um sentimento. Porque Deus não é sentimento. Deus, ele é uma pessoa. E ele é o amor. Então o amor é um atributo de Deus. Tudo que a gente conhece sobre o amor é a partir de Deus. A gente só ama alguém porque ele nos amou primeiro. Uma mãe só ama o seu filho porque Deus amou ela primeiro e concebeu que ela tivesse um filho. E claro, a gente não vai levar pelas minorias, que a minoria não pode ser levada em consideração de pessoas que não amam seus filhos. Então diz aqui, ele conhece as nossas necessidades e ele quer suprir elas. Tem muita gente que se converte e ainda continua bebendo até parar, tem um processo. Então não é de um dia para a noite, são instantâneos. Eu acho que Deus age em cada um e sabe como cada um suporta a dor, o sofrimento. Então, individualmente, por mais que a gente sabe que é um processo mais lento, mais demorado. Realmente, a gente, com o tempo, a gente vai adquirindo isso, a gente sabe que nem está falando do trabalho, o exemplo, que são 30 dias para depois você ser remunerado. Então, Jesus vem trabalhando aos poucos para depois você ser recompensado. Só que alguns já têm a mudança do dia para a noite. Ou não quero mais hoje, pronto. Em algumas partes você consegue. Em outras vai ter mais. Só que mesmo assim, na dele, às vezes vai um agir mais diferente do que no meu e assim vice-versa. Então eu acredito muito nisso. Jesus trabalha dessa forma, de dentro para fora, mas que cada um às vezes vê a mudança, que nem nós estamos falando. Foi dado exemplo. Mas eu aceitei ontem, mas hoje não aconteceu nada. Você não aconteceu nada. Você possa achar que não aconteceu nada, mas já foi um grande acontecimento que aconteceu. É isso, mas não aconteceu nada aos nossos olhos naturais, né? O exemplo tá lá aqui, você se batizou na segunda-feira, foi como? Normal, né? Normal. Você chegou lá, no trabalho, foi trabalhar. Não foi muito normal. Se eu pensasse, eu chorava todas as vezes. Então, mas foi dentro normal, de você, né? Mas foi normal. Entendeu? A mudança normal. foi em você, né? Não foi nas pessoas de fora. As pessoas continuam te irritando no mesmo dia. Entendeu? Fui trabalhar. Porque essa é a ilusão que Não nós teve temos de folga Cristo, nem né? nada. Não. Aí eu tenho uma vida muito difícil, aí a gente, às vezes as pessoas fazem um convite errado sobre Jesus.
Ah, eu estou passando por uma tribulação, uma dificuldade muito grande. Não, vem para Jesus que as suas dores vai... Não existe isso. Jesus, ele não... Com o perdão da palavra, para vocês não ficarem tristes, mas Jesus não está nem aí para o problema de vocês. Jesus se importa com você. Mas o seu problema, ele não se importa, porque para ele mudar ou ele te aperfeiçoar dentro do problema, é muito simples para ele, porque ele tem todo o poder. Então ele pode tanto solucionar o seu problema, como ele pode te fortalecer para que você passe por aquilo. Então, às vezes as pessoas fazem um convite errado, né? Vem para Jesus que tudo vai melhorar. Não, não é isso. Vem para Jesus que você vai ter vida. Você vai ter, os seus olhos vão ser abertos. Olha que engraçado, quando você vem para Jesus, você sempre conversa com a pessoa, e o assunto com aquela pessoa é até legal, bacana, tudo. Aí você vem para Jesus, conhece a Jesus. No outro dia você está conversando com a pessoa, mas você está bem olhando assim para a cara dela e falando, poxa, será que ela não está percebendo que ela está mentindo? Você já fica tipo, né? Você já fica, poxa, E ainda você continua ouvindo. que absurdo que essa pessoa está falando, mas você tipo querendo que a pessoa se toque, né? Mas você está exagerando. Mas não, para a pessoa é normal. Mas por quê? Porque a mudança foi em você. Foi os seus olhos que foram abertos, seus ouvidos foram abertos. É você que está vendo diferente. Só que ele quer que tenha compaixão igual teve Felipe. Felipe encontra Jesus, o que ele podia fazer? Ficar calado. Eu encontrei quem Moisés escreveu, pronto, estou salvo. E os outros que se lasquem. Oxi, cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado, se vira. Ele falou, não, se eu recebi e não me custou nada, para mim foi de graça, por que eu não vou compartilhar com ele? Se ele quiser acreditar, é com ele. Por que eu não vou compartilhar com ela? Não, a gente tem que compartilhar. Então, por isso que nos arrepender não é pela questão se o nosso pecado é grave ou não, porque pecado é pecado e ponto final. E quem é pecador? Todos nós. Continuamos sendo. Então, qual que é a diferença? Se todos nós somos pecadores e continuamos pecando, qual que é a diferença de estar com Cristo ou não? Porque senão é a mesma coisa, não é? Todos nós aqui somos pecadores e todos nós pecamos todos os dias. Então, para que eu vou aceitar Jesus? Para que eu vou ir para a igreja? Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores arrependidos. Quando nós aceitamos a Cristo, o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Porque quando nós não temos Cristo, o nosso pecado ele é premeditado. A gente já sabe que a gente vai fazer errado e a gente até calcula já. Poxa, eu vou falar isso, vai dar certo nisso, isso, pronto, consegui. E acabou. Então a gente já calcula. Uma pessoa que ela vai trair o seu esposo, ela já calcula tudo que vai fazer. Apesar que o homem que é mais tchongo, né? O homem ele quer dar uma despertão, vai trair a mulher, mas é um tchongo. Porque a mulher, se quiser fazer isso aí 50 anos debaixo da fuça do cara, o cara nunca descobre. O cara não, porque o cara é besta. O ser humano é idiota. Ainda mais homem. Porque o homem ele faz e o instinto do homem é se aparecer. O instinto do homem é de conquista, de ser o cara. Então, quer dizer, se o homem ele traz a sua esposa, ele já vai e conta pro melhor amigo, aí conta pro outro, aí se tá na rodinha com o outro, aí conta, porque ele quer se aparecer. Então, quer dizer, por ele já ser idiota assim, né? Ele já se torna mais burro ainda. Então, quer dizer, quando nós não estamos com Cristo, a gente faz tudo premeditado. Quando a gente não está com Cristo, a gente já faz sabendo qual que vai ser o resultado. Mas quando nós estamos com Cristo, não. Quando nós estamos com Cristo, nós queremos caminhar no que é correto. O pecado vem sim, mas é um acidente. É ele acontecendo, eu me arrependendo e não errando mais nisso. Vamos continuando. E é assim que tem que ser com Cristo. Então todos são pecadores. A diferença de quem está com Cristo é que ele é um pecador agora arrependido. O pecado na vida é só um acidente. Não pode ser mais uma coisa normal, né? Não estou andando aqui, não é normal. Não, não pode ser. E muitas das vezes o Espírito Santo sempre vai alertar que vai haver um pecado ali na frente. Então aí é com você. Se você estiver atento na estrada, ele vai falar, ó, aqui não, aí você, então vamos pra cá. Ó, aqui também não, você falou, opa, você faz alguma coisinha de errado, ele fala pra você, É, irmão. Essa é a diferença que eu notei. Exatamente.